Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nos segredos de uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, Isaac Newton. Todos nós conhecemos Newton pelas suas leis do movimento, pela lei da gravitação universal e por suas contribuições monumentais para a física e a matemática. Mas e se eu te dissesse que o pai da ciência moderna tinha um lado secreto, uma paixão que consumiu grande parte da sua vida e que ele escondeu do mundo? Pois é, Isaac Newton era um alquimista dedicado. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando pensamos em Newton, imaginamos aquele cientista racional, com sua peruca branca, sentado sob uma macieira, formulando equações que descrevem o universo. E ele era tudo isso. Nascido em 1643 na Inglaterra, Newton revolucionou nossa compreensão do cosmos. Seu trabalho, Principia Mathematica, é um dos livros científicos mais importantes já escritos. Ele nos deu as ferramentas para entender desde o movimento dos planetas até a trajetória de uma bola de canhão. Mas por trás dessa fachada de racionalidade pura, existia um homem fascinado pelo misticismo e pelo oculto. Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre alquimia e teologia, muito mais do que escreveu sobre ciência e matemática. Isso mesmo, 1 milhão de palavras. Esses manuscritos ficaram escondidos por séculos. E só no século XX é que o mundo começou a descobrir a profundidade do envolvimento de Newton com a alquimia. Mas o que era a alquimia para Newton? Não era apenas a busca por transformar chumbo em ouro, como muitos pensam. Para Newton e outros alquimistas de sua época, a alquimia era uma filosofia natural. Era uma tentativa de entender os segredos mais profundos da matéria e da criação. Eles acreditavam que, ao decifrar os processos da natureza, poderiam não apenas transmutar metais, mas também descobrir o elixir da vida, a chave para a imortalidade. Newton construiu um laboratório secreto em Cambridge, onde passava noites em claro, conduzindo experimentos perigosos com mercúrio e outras substâncias tóxicas. Ele lia textos antigos, decifrava códigos e símbolos enigmáticos, tudo na tentativa de replicar os processos que ele acreditava que Deus usou para criar o universo. Para ele, a ciência e a espiritualidade não eram separadas. A gravidade, por exemplo, ele via não apenas como uma força física, mas como uma manifestação da ação constante de Deus no universo. A alquimia era o caminho para entender essa ação divina em um nível ainda mais fundamental. Um dos seus principais objetivos era encontrar a pedra filosofal. Essa substância lendária seria capaz não só de transmutar metais, mas também de curar todas as doenças e prolongar a vida. Newton acreditava que textos antigos, incluindo a Bíblia, continham mensagens codificadas sobre como criar essa pedra. Ele passou anos estudando o Templo de Salomão, por exemplo, convencido de que suas proporções e arquitetura guardavam segredos alquímicos. Essa obsessão não era sem riscos. A prática da alquimia era vista com suspeita e, em alguns lugares, era até ilegal. Por isso, Newton mantinha suas pesquisas em segredo absoluto, compartilhando suas descobertas apenas com um círculo muito restrito de confidentes. Ele usava pseudônimos e linguagem codificada em suas anotações para proteger seu trabalho e sua reputação. Imagine só, o maior cientista da sua era, vivendo uma vida dupla, com medo de que seu verdadeiro interesse fosse descoberto. É fascinante pensar como essas duas facetas de Newton coexistiam. Por um lado, o cientista metódico, que usava a matemática para descrever o mundo físico com uma precisão nunca antes vista. Por outro, o místico, que buscava conhecimento em textos antigos e acreditava em forças ocultas e transmutações. Mas talvez, para Newton, não houvesse contradição. Talvez ele visse a alquimia e a física como duas faces da mesma moeda. Duas formas diferentes de investigar a mesma verdade divina sobre o funcionamento do universo. Análises recentes de seus cabelos, por exemplo, mostraram níveis altíssimos de mercúrio, um testemunho tóxico das incontáveis horas que ele passou em seu laboratório. É possível que essa exposição tenha contribuído para os colapsos nervosos que ele sofreu em alguns momentos de sua vida. Ele literalmente arriscou sua saúde e sua sanidade em busca desse conhecimento proibido. Então, por que essa parte da vida de Newton foi tão ignorada pela história? Quando seus manuscritos foram redescobertos,
Muitos cientistas e historiadores ficaram desconfortáveis. Eles não sabiam como conciliar a imagem do cientista racional com a do alquimista. Era mais fácil simplesmente ignorar esse lado embaraçoso de Newton e focar apenas em suas contribuições, respeitáveis para a ciência. Mas hoje, entendemos que não podemos separar o Newton cientista do Newton alquimista, sua curiosidade insaciável e sua crença de que o universo era um enigma a ser decifrado foram um motor tanto para suas descobertas científicas quanto para suas investigações alquímicas. A busca pela ordem oculta na natureza o levou a formular a lei da gravidade, e a mesma busca o levou a tentar decifrar os segredos da pedra filosofal. A história secreta de Isaac Newton nos ensina uma lição importante. Ela nos mostra que as grandes mentes são complexas, cheias de paixões e contradições. Newton não era uma máquina de calcular, mas um ser humano completo, movido por uma fé profunda e uma curiosidade sem limites, que o levou a explorar tanto o mundo visível da física quanto o mundo oculto da alquimia. Ele nos lembra que a fronteira entre ciência, filosofia e espiritualidade nem sempre foi tão rígida quanto é hoje. E aí, o que você achou dessa história? Você imaginava que o grande Isaac Newton tinha esse lado secreto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!